Já está gravando. Ainda não. Ah, tá. Como é que vai ser a dinâmica da disciplina? Eu vou apresentar aqui para vocês um slide. É isso aí. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Bom, gente, então, assim, eu resolvi que eu vou reiniciar a disciplina, né? A gente vai começar desde o início. Bom, então vou passando aqui o inventário da disciplina, o que a gente vai abordar aqui nela, as ferramentas que a gente vai utilizar durante. E, assim, eu espero que vocês se engajem, até porque, assim, sempre eu acredito que o aluno, ele é o principal responsável pelo aprendizado dele. E agora, mais ainda, esse processo vai depender de vocês. Vocês vão ter que estudar mais, vão ter que pesquisar mais, porque, assim, o que eu vou poder fazer é prover o conhecimento para vocês e, como eu não vou estar tão perto assim, uma coisa que muitos alunos, às vezes, esperam dos professores, que o professor olhe para ele, vê que ele não está entendendo e tire a dúvida. Aqui, nesse formato, é essencial que, se você tiver uma dúvida, você pergunte. Se tem vergonha de perguntar aqui no Meet, você pode perguntar lá no Classroom, e lá você pode fazer um comentário que vai anônimo. Quer dizer, anônimo não. O restante da turma não vê, só o professor que vê o comentário. E outra coisa é que, assim, nesses momentos que a gente chama de momentos síncronos, que são essas aulas ao vivo, eu espero que, assim, toda aula eu vou estar passando uma atividade para vocês, algumas coisas para vocês darem uma estudada, e na aula seguinte, vocês veem com as dúvidas, a gente tem um momento para tirar a dúvida, e depois ir para a aula mesmo, porque se eu ficar aqui 2 horas só falando, fica meio enfadonho. Até mesmo vocês ficarem só ouvindo minha voz como monólogo é uma coisa meio chato, né, para se dizer. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Quando eu estiver mostrando a tela para vocês, no PowerPoint principalmente, eu peço que vocês abram o microfone para falar, porque eu não estou lendo o chat. Porque só aparece a tela aqui do PowerPoint. PowerPoint não, perdão, do Google Slides. Então, vocês estão vendo aí? Eu não estou olhando o chat. Pode abrir o microfone aí. Sim, sim. Beleza, obrigado, gente. Então, a disciplina é Linguagens Formais e Autômatos. E esse primeiro slide, né, primeira aula, eu vou fazer uma apresentação da disciplina. Então, aqui é a apresentação minha, os objetivos, conteúdo, metodologia, formato de avaliação. Então, aqui sou eu. Para quem não se lembra, não me conhece, eu sou Arthur Reis, eu concluí meu doutorado recentemente pela UFMA. Minhas áreas de interesse são em processamento de imagem, aprendizado de máquina, computação gráfica, desenvolvimento web e ciência de dados. O meu e-mail é esse aqui, arturbernardo@ifma.edu.br, mas agora até teve uma modificação, né? Tem um e-mail acadêmico, depois eu atualizo essa apresentação. Bom, então o que nós iremos aprender nesse curso, né? No caso, vocês vão aprender os principais tipos de linguagens formais. Então, essa figurinha aqui, ela mostra um pouquinho sobre o que são essas linguagens formais. Então, aqui a gente tem esse primeiro robozinho, são as linguagens regulares, esse segundo são as linguagens livres de contexto, e esse terceiro são linguagens chamadas linguagens recursivamente enumeráveis e as linguagens sensíveis ao contexto.
Essa figurinha ela é tirada do livro do Blaut. Deixa eu ver se eu acho aqui a capa dele. É o Paulo Blaut. Não sei muito bem como é que pronuncia o nome dele, mas compartilhar aqui. O livro é esse, ele já deve ter essa aqui é a edição, quinta edição. Eu acho que o que tem na biblioteca é esse aqui, na biblioteca do IFMA, a sexta edição. Se alguém perguntar, pode me passar o PDF? Não, porque isso seria até crime com direitos autorais, né? Então, vocês podem comprar, fazer o que quiser, mas assim, todo o material, todo o conteúdo, ele é baseado nesse livro. Então, vou voltar aqui para a tela. Então, aqui, esse primeiro tipo de linguagem, que são as linguagens regulares, elas são as linguagens mais simples que existem e elas tratam basicamente de como você estrutura as palavras reservadas, variáveis e constantes de uma linguagem de programação. Até porque, assim, linguagens formais é um tema bem amplo, porque existem vários tipos de linguagem formal. Por exemplo, a linguagem da lógica é uma linguagem formal, a matemática é linguagem formal, a química usa a linguagem formal para fazer aquela parte da representação das moléculas, e a gente vai se ater aqui basicamente à linguagem de programação, que é um outro tipo de linguagens formais, tá? Então, assim, essa aqui ela vai definir, se a gente for pegar uma linguagem de programação, por exemplo, linguagem C. As linguagens regulares são aquelas linguagens que vão definir como que você declara uma variável em C, quais são as palavras reservadas da linguagem C, quais são os constantes, como que você define uma string, um número, um inteiro, um float. Então, as linguagens regulares elas vão tratar disso. As linguagens livres de contexto, como apareceu aqui, AN, BN. Observe que esse N aqui, eles são iguais. Significa que essas linguagens elas vão trabalhar com balanceamento de estruturas. Então, por exemplo, você abriu chave, fechou chave. Abriu parênteses, fechou parênteses. Ou você colocou lá um in e end. Esse tipo de estrutura, a gente trabalha com linguagens livres de contexto para poder interpretar esse tipo de linguagem. As linguagens recursivamente enumeráveis, a gente não trabalha com elas em linguagem de programação, tá? Elas são linguagens mais complexas, até para reconhecer elas. Então, um compilador, que seria a disciplina que vocês veriam depois dessa, ele vai englobar esses dois tipos de linguagem, tá? Aqui é o que a gente trata com a linguagem, com a máquina de Turing, para poder reconhecer. Então, quais são os objetivos dessa disciplina? É dar a vocês, alunos, os conhecimentos sobre linguagens formais e máquinas de estado. Então, vocês vão aprender aqui o que são essas linguagens, que é isso aqui, e os mecanismos as máquinas de estado que interpretam essas linguagens. São esses bonequinhos aqui, que na realidade a gente chama eles de autômatos. Tá? Então é por isso que o nome da disciplina é linguagens formais e autômatos, porque a linguagem em si é um mecanismo de criação de palavras ou de sentenças, e os autômatos são mecanismos de reconhecimento dessas linguagens. Então, vocês vão aprender a criar gramáticas formais e a construir autômatos. Então, se vocês saírem daqui dessa disciplina sabendo o que é uma gramática formal, como criar uma gramática e o que é um autômato e como construir um autômato, considerem-se que o objetivo foi alcançado.
Então, o conteúdo programático, a gente vai começar com a unidade 1, que são as linguagens regulares. Então, aqui vocês vão ver o quê? Nós vamos ver, né? Autômato finito determinístico, autômato finito não determinístico, conversão de autômatos, expressão regular, gramática regular, regex para FD. O que é isso aqui, né? Regex são as expressões regulares. Talvez alguns de vocês já ouviram falar disso, né? Então, saibam que regex, ele é, na realidade, um mecanismo de uma linguagem formal. Na segunda unidade, a gente vai trabalhar com as chamadas gramáticas livres de contexto. O que é uma gramática livre de contexto? O que é uma árvore de derivação? Porque nesse tipo de linguagem, a gente trata árvore de derivação porque quando você constrói uma sentença dessa linguagem, você tem várias possibilidades. Então, você forma uma árvore quando você está criando, né, uma sentença para ela. Então, existem alguns mecanismos para poder interpretar isso. A gente vai aprender a fazer a simplificação da gramática e o autômato que reconhece essa gramática, que é o chamado autômato de pilha. Inclusive, o autômato de pilha, para quem viu comigo a disciplina de estrutura de dados 1, ele é aquele algoritmo, esse autômato de pilha, ele é muito parecido com aquele algoritmo que eu mostrei para vocês do balanceamento de parênteses. Ele é basicamente aquilo, né? Você pegar a estrutura, coloca numa pilha e aí vai lendo até ver a estrutura que corresponde. Por exemplo, você vê um parênteses abrindo, você coloca esse parênteses numa pilha. Aí você vai percorrendo a string até encontrar um parênteses que fecha. Aí, se você encontrar um parênteses que fecha, você tira quem estava do topo da pilha. Aí, no final da string, você checa se a pilha está vazia. Se a pilha está vazia e você leu a string inteira, então ele reconhece essa linguagem. Na unidade 3, a gente tem as linguagens recursivamente enumeráveis. Aí tem uma classe de linguagens recursivamente enumeráveis, que são as linguagens livres sensíveis ao contexto. Aí tem a máquina de Turing. A máquina de Turing é como se fosse o autômato para esse tipo de linguagem aqui, esses dois tipos de linguagem. A principal diferença dele em relação aos outros autômatos é que todos os autômatos, eles leem a string em um único sentido. Eles vão, tipo, da esquerda para a direita, ou direita para a esquerda, se você preferir assim. Sempre nessa direção. A máquina de Turing, ela pode parar em um determinado momento e mudar a direção da leitura. Então, essa é uma das questões que ela tem, e é por isso que ela é uma máquina teórica, ela é bem complicada de você implementar isso na vida real. Aí ela serve para a gente identificar alguns teoremas, por exemplo, o teorema da indecibilidade, problemas que são intratáveis e outras classes de problema. A metodologia, vão ter aulas teóricas expositivas, então, como essa aula, né? Vou expor para vocês o conteúdo teórico e a gente vai fazer algumas simulações com autômatos. Existe basicamente uma ferramenta que é muito utilizada, que é o JFlap, o JFlap, se você preferir. Ele tem um problema que você tem que instalar ele, então eu até procurei algumas ferramentas que sejam online, porque eu acredito... vocês podem me falar aí quem aí está assistindo por computador e quem está com celular. Outra coisa importante é saber quem não tem como acessar um computador para assistir essas aulas. Quem que está nesse grupo aí? Pode falar, levantar a mão, se pronunciar. Professor, eu estou pelo celular, mas eu posso acessar pelos dois, então confirmo, posso acessar pelo computador também. Beleza. Quem mais que só pode acessar para o celular, não tem como usar um computador? Isso é muito importante porque se eu, por exemplo, descobrir que a turma inteira não tem como usar um computador, ou pelo menos tem uma pessoa na turma que não pode usar um computador, então eu já vou ter que usar uma outra
ferramenta, né? Porque isso daí a gente iria, uma situação normal, a gente iria para o laboratório e ia usar essa ferramenta lá. Então é muito importante que vocês me passem essa informação, tá? E agora seria um bom momento para vocês fazerem. Acho que todo mundo aí que tá sem se manifestar, acho que tem computador. Né? Beleza. Olha, gente, se vocês ficarem me deixando assim no vácuo, eu vou partir do princípio que vocês estão entendendo tudo, tá tudo tranquilo e vou passar batido, certo? Então, quando eu perguntar para vocês, é bom que vocês respondam, porque, como eu disse para vocês, eu não tenho muita forma de... Vocês têm que entender que eu não estou olhando para vocês, né? Então, se vocês ficarem calados, eu vou presumir duas coisas. Ou que vocês não estão aí, que caiu a conexão, ou realmente ligaram aí e foram fazer outra coisa, ou que estão entendendo tudo, né? De qualquer forma, dos dois jeitos está bom para mim. Bom, então eu vou passar os slides para vocês com as notas de aula, como esse slide, algumas videoaulas, como essa aula que está sendo gravada, alguns exercícios teóricos que vão ser feitos prioritariamente lá no Google Forms, e alguns exercícios das simulações. Por isso que é importante que vocês me passem essa informação do uso do computador, não porque essas simulações vocês vão fazer ou no JFlap ou em alguma outra ferramenta que eu encontrar. Se tiver dificuldades, vocês podem tirar de dúvidas nas videoconferências. Eu vou sempre abrir um espaço durante essas aulas que forem videoconferência e fóruns que vão ter lá no Classroom. Tá? Então, todo o material vai ser disponibilizado lá no Google Classroom. Como que vai ser a avaliação? Vai ter um projetinho em equipe, vocês vão estar fazendo. Esse projeto vai ser uma equipe de 3 alunos, cada aluno, a cada aula vai ser avaliado o progresso desses alunos, e no final da disciplina vocês vão entregar o projeto completo. Então, por exemplo, vou pedir para vocês criarem um autômato que reconhece palavras reservadas de C, por exemplo. Então, isso seria um projeto, uma aplicação de um autômato finito determinístico, que aí, no caso, vocês estariam implementando numa linguagem. Isso seria, inclusive, isso é uma das etapas de um compilador que a gente chama de análise léxica. Então, esse projeto ainda não definido, tá? Até por conta dessa questão das aulas que estão online, mas vai ser alguma coisa nesse sentido, tá? Vocês vão escrever código, né? Vão fazer algum programa que tenha dentro desse escopo. A resolução de exercícios, que vai ser individual, esses exercícios, toda vez que eu colocar lá no Classroom, vocês, claro, né, todos os exercícios vocês vão ter que fazer, ou espera-se que vocês façam, mas que os exercícios que são... Tem alguns exercícios que vão ter a nota, vai estar lá, uma notinha, e tem alguns que não vão valer nota. Então, esses que vão valer nota, vocês têm que resolver, que vai contar como nota de vocês, como avaliação. O que vai ter nesses exercícios? Então, vão ter perguntas do tipo quiz, que são perguntas do tipo quiz. Lá, o que significa a sigla AFD? Aí tem lá, opção A, B, C, D. Aí você vai lá e marca. Solução de desafios, que é uma trilha, né? Você tem um problema e vocês vão solucionando questões, aí vão avançando até completar. E lista de exercícios propriamente dita. A participação de fóruns de discussão também vai contar como parte da avaliação. E eu desejo para vocês todos uma disciplina proveitosa, né? Que vocês possam aprender. Até porque, assim, eu falei para a turma anterior, na própria palestra do Geraldo, ele falou isso, né? Isso é uma questão
do aprendizado que é de vocês, gente. Esse curso vocês estão fazendo para vocês. Então, assim, se vocês estão tendo dificuldade, cabe a vocês procurar o professor, tirar dúvidas, procurar material. Eu vou estar sempre aqui para estar contribuindo com vocês. Se eu não souber, se tiver alguma dificuldade, eu posso repassar para outra pessoa ou indicar referências. E assim, não achem que essa disciplina ela é algo que vocês não vão precisar lá para frente, que é algo que não vai acrescentar na carreira de vocês. Muito pelo contrário, essa é uma disciplina que vai acrescentar sim, e que vocês com certeza irão usar isso de alguma forma no futuro. Então, levem a sério, mais ainda do que vocês levariam que se fosse numa disciplina presencial, porque aqui eu não tenho, como falar para vocês, não vai ter aquela pressão de nota. Eu não vou passar uma prova para vocês, dar lá 2 horários, vocês têm 2 horários para resolver essas questões. Não, até porque tudo que eu for passar de atividade, vocês vão ter a possibilidade de pesquisar. Então a responsabilidade é maior ainda para vocês. Vocês, eu vou parar aqui e vou copiar o mesmo que o colega fez. Evitem fazer isso, pesquisem, estudem, tá? Isso é o futuro de vocês, não é o meu, não é do coordenador, não é dos outros professores, isso é de vocês, tá? Então, vocês estão pensando aí, esse discursozinho motivador já vai encerrar? Não, eu vou começar aqui a revisão de conceitos iniciais e hoje eu vou passar para vocês o que é uma linguagem. Mas antes disso, vou parar aqui e vou... todos vocês estão assistindo essa aula via celular ou quem está usando computador nessa aula aí? Tô pelo PC aqui. Beleza. Eu também tô usando computador aqui. Vocês conhecem uma ferramenta chamada Jamboard? Não. Nunca vi, não. Eu vou mostrar aqui para vocês essa ferramenta. Ela é um quadro, tá? Um quadro em branco que a gente pode fazer algumas anotações, tirar dúvidas. Então, vou criar aqui, vou compartilhar a tela com vocês e vou gerar aqui. Outra coisa importante, todos estão usando o e-mail acadêmico? Eu tô. Sim. Porque todo mundo não dá pra falar. Então não vai ter problema. Acessem esse link aqui que eu estou mandando. Tá? Então vou colocar aqui. Quadro. Então, basicamente, ele é um quadro branco. É uma lousa, na verdade, né? Aqui a gente tem a caneta, tipo de pincel. Aqui eu tenho a borracha. E o que eu vou pedir para vocês fazerem aqui, que é... Deixa eu limpar aqui o frame. Colocar essas notas adesivas. O que eu vou querer que vocês façam agora, tá? Vocês vão pegar esse quadro branco e eu quero que vocês coloquem essas notinhas aqui com coisas que vocês se lembram que viram nessa disciplina, tá? Só para a gente ter essa interação mesmo. Então, vou colocar bem aqui, ó, o que você se lembra desse. Então, eu vou compartilhar com vocês para vocês poderem acessar e estarem editando isso aqui junto comigo, tá? Então, vou colocar aqui título. Vou mudar aqui o fundo. Vou botar esse quadro aqui.
direcionando para o Google Drive. Tá pro Google Drive? Então Aham. faça o seguinte, manda para mim um e-mail acadêmico de vocês. Aí eu vou adicionando aqui. Manda no chat mesmo, é? No chat, manda no chat. Beleza. Bom, eu vou adicionar essa primeira vez, aí na próxima aula vocês já vão estar adicionados, então não vai precisar fazer isso novamente, tá? Cara, esse daí eu não conheço, ó. Eu, particularmente, Pedro, eu acho o Jamboard melhor porque ele já é Google, né? A gente está usando tudo Google, então eu acredito que já fica mais prático. Vou adicionar esse aqui. Vitor e Alisson. Pronto, chequem aí o e-mail de vocês. Entendi aqui, Pedro. Mas isso aqui é mais para você fazer Scrum, né? É mais para desenvolvimento de time. E pelo que eu estou vendo aqui, o negócio é pago, né? Tem um preço. Pena que não tem um... como eu estou vendo, ele é uma ferramenta bem mais complexa. O Gboard é bem simples, ele é só um quadro branco, como se fosse uma lousa, e para poder fazer os alunos participarem. Eu vou dar uma olhada nesse Notion aqui, eu confesso para vocês que eu não conhecia ele. Mas ele me parece muito uma ferramenta de gerenciamento de processo, né? Na verdade, eu estou olhando aqui um videozinho dele, né? Ele parece o Trello. Vocês já usaram o Trello? Já. Pois é. Para fazer isso aí, eu acho que o Trello é até mais... O Notion, ele é mais como se fosse um bloco de notas. Aí são as ferramentas igual do Docs. Ele tá mais pro Evernote do que pro Trello. Evernote? Sim. Tá. Porque Beleza. lá, Um bloco de notas. o formato de notas que ele bota lá é bem personalizável. Aí você vai escrevendo, vai adicionando checkbox, vai adicionando quadro, vai adicionando tudo. Enquanto você está escrevendo lá. É bem limpo lá. Exatamente isso. Tá bacana. Pois é, gente. Valeu, não conhecia essa ferramenta não. Como é o nome dele mesmo? Notion, né? Isso. Eu acho que só não tem como desenhar nele. Pois é, o bom do Jamboard, e na verdade o que eu estou querendo que vocês façam é também para poder fazer desenho, fazer coisas
em geral. Mas fica anotado aí. Bom, o que que eu quero que vocês façam, né? Vocês vão vir aqui, ó, criar uma nota e vocês vão colocar aqui o que vocês se lembram do que viram na disciplina. Então, por exemplo, vou colocar aqui, alfabeto. Não, vou começar pelo linguagem. Então, vocês vão colocar uma notinha dessa, né? Para a gente poder ter uma interação, né? E eu ter uma noção do que vocês se lembram, viram, sei lá, estudaram durante esse período aí de que as aulas estiveram suspensas. Vamos lá, podem fazendo aí. Ó. Tem 11 pessoas. Como vocês viram, é bem simples aqui a ferramenta. Só clicar aqui na nota adesiva e escrever. Vamos lá, com vocês. É só para fazer um teste ou é escrever o que a gente lembra do que foi? É só para escrever o que vocês se lembram. Cria uma nota adesiva dessa e coloca, tipo, coloquei aqui, linguagens. Alguém vai lá, tu vai lá e coloca alguma coisa que tu te lembra. Nada. Pronto. Agora alguém, professor, basicamente não lembra de nada. Desculpa. Tranquilo. É justamente o objetivo é esse, é saber se você se lembra de alguma coisa. Alguém aqui colocou alfabeto? Nada. Esse aqui não se lembra de muita coisa. Nada. Noah Chomsky, esse cara aqui andou estudando, né? Para ter colocado isso. Neca de Tibirica. Pelo jeito aí, vai ter que falar desde o começo mesmo. Mas a ideia é essa, vocês interagirem, né, com a ferramenta. Enquanto isso, eu vou partindo aqui para a próxima lição. Aí, professor, Oi. certa vez há um tempo atrás, eu ouvi um cara que estava transferido para o nosso curso, já estava no final. Aí ele começou a falar assim para a gente que estava ouvindo que o nosso curso tinha 2 disciplinas que eram fundamentais, que a gente tinha que dominar elas o máximo que a gente pudesse. Uma era linguagens formais e autômatos e a outra era, acho que, teoria da computação. Foram essas 2 que ele mencionou. Aí eu queria saber a opinião do senhor sobre essa fala desse rapaz. Cara, a teoria da computação é base de tudo, né? Linguagens formais também, mas assim, como esse teu colega falou de que são as 2 mais importantes, estou dizendo pela minha experiência de vida, no que eu fiz, eu não diria que eu não colocaria ela como a top 3 do curso. Se você me perguntar o que eu colocaria no top 3, eu colocaria algoritmo, que é a principal. Se você não sabe algoritmo, você não faz nada em computação. Porque por mais que tu corra lá até para isso aqui, de teoria da computação, linguagens formais, se tu não souber fazer algoritmo, tu não... porque o algoritmo, ele te muda a tua forma de pensar quando tu encara um problema. Então, se você for me perguntar qual a principal disciplina desse curso, eu digo sem dúvida que é algoritmo. Depois de algoritmo, eu colocaria estrutura de dados. Bom, no caso de vocês têm a 1 e a 2, né? No meu caso, quando eu cursei, só tinha uma, que era as 2 juntas em uma só.
Então, colocaria as duas estruturas de dados para vocês. E uma terceira, eu colocaria teoria da computação, uma disciplina muito importante. Que a partir dessa aí você aprende tudo. Aí, se alguém me perguntar inteligência artificial, essas coisas que estão por aí, data science, o que eu preciso aprender para mexer com isso? A resposta é bem simples, é umas disciplinas que vocês provavelmente detestam e não gostam, né? Mas é cálculo, estatística, probabilidade, álgebra linear e lógica, né? Para IA, você precisa saber basicamente isso. Aí tem as outras, né? Que já são mais tecnologia, tipo banco de dados, redes, estrutura de dados. Mas se tu for me perguntar uma disciplina que vai servir para tudo que tu vê no curso, eu digo que é algoritmo. Algoritmo tu usa para tudo nesse curso. O resto é especificação, é nicho. É nicho, exatamente. Outra coisa que, assim, às vezes eu vejo muitos de vocês criticando, eu queria estar aprendendo Python, só fico aprendendo Java é uma chatice e tal. Particularmente, eu acho que o curso está meio defasado nesse aspecto, porque o Java não é mais a modinha, embora muita gente trabalhe com Java. Mas, assim, podia colocar qualquer outra linguagem lá. Tem uma linguagem, inclusive, em outras universidades, que eles usam para ensinar orientação a objetos, chamada Smalltalk. Smalltalk, eu vou até escrever aqui o nome para vocês, se vocês quiserem depois pesquisar. Smalltalk. Essa linguagem, ela é uma linguagem orientada a objeto de verdade mesmo. Tudo nela é objeto, não tem gambiarra de tipo primitivo de dado. Ela é muito boa para você aprender orientação a objeto. Ela tem peso comercial? Nenhum. Comercialmente falando, isso aqui não serve para nada. Mas para aprender orientação a objeto, é bem melhor do que um Java, por exemplo. Aí alguém vai dizer, Python é uma linguagem muito boa para quem gosta de matemática, quem gosta de fazer coisas que... algoritmos que seriam muito verbosos. Vocês sabem o que significa esse termo? Verbosidade de uma linguagem? Uhum. Beleza. Algoritmos seriam muito verbosos em C, Java, em Python. Resumindo, vai fazer uma multiplicação de matriz. Se tu for fazer em C, tu vai ter que gastar um bocado de linha de código. Vai fazer aí pelo menos uns 2 for, vai ter que declarar variável, especificar o tamanho das matrizes, aí depois faz um algoritmozinho para multiplicar. No Python é assim, ó, matriz A recebe matriz B, asterisco, matriz C. Então, é uma linguagem poderosíssima. Mas ela não se preocupa muito com esses detalhes de orientação a objeto, de objeto. Ela é um script, né? É ali para te fazer uma coisa rápida e para rodar rápido, né? A vantagem do Python em relação a outras linguagens que são scriptadas é que ele está rodando por cima de um C, né? E aí é uma bala, cara. Vai treinar uma rede neural no Python, se você ter uma noção, um código que ia rodar lá no, sei lá, pegar aqui um Java, ia durar semanas, o Python ele faz em horas, né? Porque ele ele consegue acessar a placa gráfica, então é muito rápido. Mas assim, linguagem de programação, eu estou falando tudo isso nessa volta para dizer o quê, né? As linguagens de programação, elas são específicas para um determinado problema. Elas são, como o Gabriel falou aí, elas são muito nicho. Então, por exemplo, você vai fazer um sistema web. Os amantes de Python vão forçar a barra e fazer tudo no Django e vão dizer que é tudo fácil. Mas cá entre nós, quem já programou em PHP e já programou em Python, não adianta nem isso é uma pergunta até ridícula, né? Porque o PHP é muito melhor para fazer esse tipo de coisa. Da mesma forma que o cara vai rodar aqui
um sistema de data science, vai ler lá um CSV, tirar umas estatísticas e plotar uns gráficos. Não tem para onde correr, não dá para inventar, usar Java, C, é Python aí, não tem conversa. Agora, o cara quer fazer mexer com Arduino, é C, não tem para onde correr. Então, assim, é tipo, você me perguntar qual a melhor linguagem, um aluno chega para mim e diz, professor, qual a melhor linguagem para eu aprender? É a mesma coisa que tu chegar para mim e perguntar, professor, qual o melhor carro para eu andar? Aí eu vou te perguntar, tu quer andar onde? No autódromo? Tu quer andar numa estrada de chão batido? Porque, por exemplo, uma Ferrari no autódromo é o melhor carro que você pode ter, mas uma Ferrari não vai andar numa estrada dessa no Maranhão. De repente, um carro alto tracionado já é melhor. Então, essa questão de linguagem de programação, gente, não fiquem assim, eu tenho que aprender linguagem tal, eu tenho que aprender MATLAB, tenho que aprender Python, tenho que aprender Java, tenho que aprender PHP, tenho que aprender pilha full stack web, tenho que aprender JavaScript, CSS. Cara, isso aí, eu te digo por experiência própria. Se tu sabe o algoritmo, sabe o que tu quer fazer, tu joga lá no Stack Overflow assim, how to fazer a coisa que tu queria. Vai aparecer logo na primeira ocorrência do Google, vai mostrar a solução. Então, e se quiser se aprofundar, faz um cursozinho desse aí do Udemy de, sei lá, um curso de 20, 100 horas, mata tranquilo. Então, assim, o curso de vocês é para vocês aprenderem a parte de como essas tecnologias funcionam, para vocês desenvolverem tecnologias ou ter uma facilidade maior de aprender uma tecnologia dessa. Beleza? Eu vou querer que vocês entrem. Eu vou botar lá no chat um site, eu quero que todos entrem nesse site aqui e usem esse código bem aqui. Vou compartilhar aqui a tela. Quatro alunos já se conectaram. Alguém não conseguiu? Ou está com dificuldade? Beleza, então, já que consegui tranquilo. Então, parece que todo mundo está conseguindo tranquilamente. De qualquer forma, a minha tela está compartilhada, então vocês estão vendo a mesma visão de aluno, ou a mesma visão do professor. A única diferença é que vai chegar um momento que vão aparecer algumas perguntas aí na apresentação e aí vocês respondem aí, que aí eu vou ter um feedback, tá? Isso é para mim não ficar também toda hora perguntando e vocês falando, ou respondendo no chat, tá? Então, beleza. Então, hoje eu vou falar para vocês, né, nessa nossa mega revisão não, reboot da disciplina, sobre linguagens formais, mais especificamente sobre linguagens hoje, tá? Então,
Eu vou tentar fazer de uma forma agora mais mastigada mesmo, né? Eu estava olhando os slides que eu estava apresentando para vocês, eles estão muito assim, muito seco, né? Joga assim um conceito e vamos lá. E para fazer isso à distância, acho que ficaria muito complicado para vocês. Então, tentar fazer a coisa mais mastigadinha. Então, a primeira pergunta que vem é: o que é uma linguagem? Tá? Essa é a nossa primeira parte da apresentação. Então, bem aí, já tem um momento de interação de vocês. Vocês vão pegar um pontinho que vai aparecer e vocês vão arrastar dentro dessas bolinhas para mostrar, na opinião de vocês, qual desses componentes forma uma linguagem. Quais são esses componentes? Um conjunto de regras, um conjunto de símbolos, uma forma de comunicação. Então, vocês vão arrastar aí e mostrar onde que estão. Se para vocês uma linguagem ela é só um conjunto de regras, se ela é só um conjunto de símbolos, ou se ela é um conjunto de regras com uma forma de comunicação, ou se ela é um conjunto de símbolos com uma forma de comunicação, e por aí vai. Então, eu vou aguardar que vocês responderem, tá? E aí eu vou... Beleza. Então, estou vendo aí que boa parte, né, colocou que é um conjunto de regras, é uma forma de comunicação que tem um conjunto de regras e um conjunto de símbolos. Então, quem marcou esse pontinho aqui central, né, que é a interseção de todos, foi a resposta correta, né? Então, a linguagem é tudo isso, né? Por quê? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. A gente pode conceituar uma linguagem como uma forma de comunicação onde há um conjunto de símbolos, um conjunto de regras para combinar esses símbolos de tal modo que seja usado e entendido por uma determinada comunidade. Então, vamos pensar aqui na nossa linguagem, né, no idioma português. Então, o idioma português era uma forma de comunicação, porque se eu de repente estivesse falando aqui em inglês, talvez muitos não entenderiam. Eu acredito que boa parte não entenderia. Ou então, se eu estivesse falando aqui em chinês, com certeza ninguém entenderia. Então, você precisa se comunicar. Além de se comunicar, você precisa ter um conjunto de símbolos. Esses símbolos não são literalmente símbolos que você esculpe em algum lugar ou desenha. Você pode fazer esses símbolos com as mãos, pode fazer os símbolos com os lábios, propriamente dito. Tem gente que consegue interpretar, saber o que a pessoa está falando só pelo movimento dos lábios. Então, você precisa de um conjunto de símbolos e um conjunto de regras para combinar esses símbolos. Porque, veja bem, um exemplo de uma regra básica na língua portuguesa. Você não pode, toda sílaba ela tem que conter pelo menos uma vogal. Então, isso é uma regra que você está impondo para que possa utilizar a linguagem, tá? Então, toda linguagem ela vai ter esses três elementos. Inclusive, quando a gente for tratar de uma linguagem formal, se eu for, por exemplo, pegar a linguagem da matemática, ela vai ter esses elementos aqui. Ela vai ser uma forma de comunicação, por quê? Porque se você escreve 2 mais 2 igual a 4, todas as pessoas que conhecem aquilo ali, ele vai saber que tu está informando, ou então melhor, vamos botar assim, x mais 2 igual a 4. Todo mundo vai saber que você está querendo descobrir um valor e que esse valor somado com 2 vai dar 4. Há um conjunto de símbolos, o x e os números, e um conjunto de regras. Por exemplo, o sinal de mais ele tem que estar
entre uma variável, né, uma incógnita, e um número. Você não pode ter, por exemplo, o sinal de mais x, 2 igual a 4. Isso daí é uma regra que a linguagem matemática usa. Então isso faz parte da linguagem. E quais são essas formas de comunicação? Essas formas de comunicação podem vir de várias formas. Pode ser verbal. O que é uma comunicação verbal? É aquela que é baseada na fala, em expressar ações. Comunicação escrita, que é basicamente isso aqui que vocês estão vendo. A oral, que é falada. Comunicação visual ou comunicação gestual, né? Que principalmente para quem é surdo-mudo. Então, e o conjunto de símbolos? Toda linguagem ela vai precisar de um conjunto de símbolos. Então, aqui a gente tem conjunto de símbolos do alfabeto para os mudos, né? Mudos surdos, que é a Libra. Aqui, isso aqui é grego, espanhol, hebraico, árabe. Esse aqui é o idioma lá dos persas, mandarim, alemão, turco, português, italiano, francês. Aqui também na verdade, isso aqui é grego e isso aqui deve ser russo. Não, russo é isso aqui. Isso aqui é algum idioma eslavo. E por aí vai. Então, assim, observem que português, francês, eles utilizam alguns símbolos que você não vê, por exemplo, aqui no idioma persa, no idioma árabe ou no hebraico. Então é importantíssimo que você tenha um conjunto de símbolos para poder estabelecer a comunicação que a linguagem vai te passar. E um conjunto de regras. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo de um conjunto de regras da nossa língua, né? Português. Então, a gente tem uma sentença, que é uma frase ela tem sujeito e predicado. O sujeito, ele pode ser um artigo, pode ser um adjetivo, quer dizer, ele é um substantivo e ele pode ter um artigo, pode ter um adjetivo. O predicado, ele tem um verbo e ele tem um objeto. Esse objeto, ele pode ser um artigo, pode ter um adjetivo e ele é um substantivo. Então, toda linguagem, ela vai ter esse conjunto de regras. E esse conjunto de regras, cada nomezinho desse aqui, que eu passei para vocês, aqui, esse conjunto de símbolos a gente chama de alfabeto, e esse conjunto de regras a gente chama de gramática, tá? Basicamente, é isso. Então, alguns exemplos de linguagens. A gente tem as linguagens naturais. O que são as linguagens naturais? São as linguagens que geralmente são usadas para fazer comunicação entre seres humanos. Como, por exemplo, português, inglês, libras, qualquer outra linguagem oficial de algum país, inglês, francês, por aí vai. Linguagens de programação, elas são linguagens, C, Java, Python, .NET é um framework, né? C Sharp, JavaScript, tudo isso é linguagem de programação. Aí a gente tem também as linguagens de marcação, por exemplo, o HTML, o XML, eles não entram nessa categoria das linguagens de programação, tá? Por que eles não entram? Porque eles não... Qual é a ideia principal de uma linguagem de programação? É você poder escrever algoritmos. E em HTML, XML, você não consegue escrever algoritmo nelas, né? Não dá para fazer isso. Por isso ela não entra nessa categoria de linguagem de programação. Outro tipo de linguagem que não entram, que a gente costuma mexer às vezes durante o desenvolvimento, mas que elas não são consideradas linguagens de programação, são linguagens de consulta. SQL, eu posso falar aqui no inglês para ficar bonito, né? O SQL, o PGSQL,
o link. Aqui, ó, SQL, acho que você já tiver disciplina de banco de dados? Podem abrir o microfone aí para falar. Tava tendo, só que aí o professor saiu. Tem esse problema aí, vocês, né? É. Bom, a SQL, né, ela é uma linguagem que serve para você consultar dados no banco de dados. PGSQL, ele é uma linguagem para você fazer também consultas ao banco de dados, só que ela tem algumas... Porque, assim, o SQL, ele é padrão, tá? Ele é padrão ANSI, o PGSQL é o padrão do PostgreSQL. A galera que gosta de Oracle, né, usa o PLSQL. Do SQL Base, o SQL Server, esse daí eu já não lembro bem qual é o nome da linguagem deles. Mas dentro do .NET, Framework.NET, a gente utiliza esse link, que é uma linguagem que você faz conversão de objeto para relacional. É bem alto nível mesmo, até mais do que essa. E protocolos de comunicação. Protocolos de comunicação também são linguagens. Então, HTTP, TCP, SOAP, deixa eu pegar um aqui, IP, todos esses protocolos, eles são comunicação também, ou são linguagens. Por quê? Se você olhar um cabeçalho de uma requisição HTTP, por exemplo, uma requisição que uma página web faz ao servidor, você observa lá que tem uma sintaxe própria, um conjunto de símbolos próprio, e ela faz o principal, que é estabelecer comunicação entre dois processos, né? No caso, protocolo HTTP. Então, ó, tudo isso aqui é exemplo de linguagem. E aí, para a gente entender melhor o que é uma linguagem, eu vou começar pelas linguagens naturais, que são essas linguagens que a gente fala, né? A gente está acostumado a utilizar. Então, linguagens naturais. Qual a definição da linguagem natural? É um sistema de comunicação usado entre membros de uma população. Então, qualquer população, ela tem um sistema de comunicação, e esse sistema de comunicação é uma linguagem natural. Esse sistema de comunicação pode ser usando gestos, pode ser só pela fala, pode ser, por exemplo, por assobios. Alguém aqui já jogou o jogo The Last of Us 2? Quem ainda não jogou, né? Não chega a ser um spoiler do jogo, mas tem uma coisa muito interessante no jogo, que tem lá uma facção... Cuidado que você vai falar aí, rapaz. Não, tranquilo, não tem spoiler nenhum aqui, não. Mas, assim, tem uma facção lá dos caras que eles usam assobio para se comunicar. Então, assim, quando você está jogando, você percebe que eles têm lá um assobio para ataque, um assobio para ter intruso chegando, um assobio para dizer que a barra está limpa. Então, achei isso muito interessante quando eu estava jogando esse jogo. Caçadores também faziam isso, quando eles assistiam aqueles filmes de época. Eles assobiam imitando animais e pássaros para se comunicar também. Pois é. Então, aí, beleza. Aí, toda linguagem, ela vai ter uma questão que, assim, existe um acordo tácito de quais palavras ou construções frasais são permitidas dentro desse sistema, que é o que a gente chama de gramática. Então, assim, implicitamente, existe um acordo, né? uma disposição a você estabelecer como você constrói uma palavra. Um exemplo bem legal disso é assim, alguém aqui já... Vocês assistem futebol estrangeiro? Por exemplo? É o único que presta. Sim. Vocês vão perceber que, por exemplo, os caras que jogam na Rússia, jogador russo, polonês, outra linguazinha que é complicada é... Ucraniano. Como? Ucrânia, ucraniano. Ucrânia.
Você vê uns nomes bem estranhos que o cara mistura, coloca um monte de consoante junta, né? O cara olha um K, J, L e outro nome lá. E a gente vê que, por exemplo, nome de Shevchenko, Yugoslavo. Iugoslavo, isso que eu ia lembrar. Sérvio e croata. Nossa, são duas línguas aí que é complicadíssimas. Então, assim, existe esse acordo tácito, por exemplo, no português, que toda palavra que a gente fala, a gente tem que colocar vogal. E o que é uma vogal? Vocês sabem o que é uma vogal? Uma boa pergunta. Alguém tem ideia do que diferencia uma vogal? São os sons que você faz sem tocar os lábios, né? Só abre a boca e pela forma como você posiciona os lábios, sai o som da vogal. Exatamente. Exatamente. Então, assim, na língua portuguesa, no idioma português, você não vê palavras que na verdade, assim, a vogal ela é utilizada para marcar as sílabas, né, na construção de uma frase. Outra coisa, a língua portuguesa, ela também ela não permite construções. Na verdade, ela permite construções, frases que você utiliza, por exemplo, só um verbo. Um exemplo disso são fenômenos naturais. Então, está chovendo, está nevando. E quando você pega a língua inglesa ela não permite esse tipo de construção frasal. Você tem que usar um pronome antes do verbo. Você tem que sempre usar um nome antes do verbo. Então, se tu está dizendo está chovendo em inglês, você usa it's raining. Está nevando, it's freezing, cold. Snow. Freezing é congelando, né? Então, assim, sempre você tem que colocar lá o it, que é um pronome que ele existe justamente para quando o sujeito na frase não é uma pessoa. Então, isso é o tal do acordo tácito que eu estou falando aqui. São regras implícitas que é cultural, tá? Assim, a gente não existe uma forma de é por causa disso, é porque são questões culturais. Da mesma forma como eu falei a questão das vogais, entra essa questão dos verbos, das construções de frases. Então, o que são exemplos de linguagens naturais? A gente tem, basicamente, dois tipos de linguagens que são as linguagens naturais puras, que são os dialetos e as linguagens especializadas. Os dialetos são... você vê muito isso em comunidade indígena, por exemplo. Cada comunidade, ela tem ali uma linguagem que ela é própria dela, que tem algumas características próprias dela, que difere por questões geográficas. Vamos supor assim, a gente tem uma... a propósito, quando a gente fala de índio, comunidade, tribo, né? Perdão, tribo. Então, você tem uma tribo em um determinado lugar. A tribo que está a 1 quilômetro deles, vamos botar aqui, 2 quilômetros, eles têm um idioma que é muito parecido, porque eles, pela proximidade geográfica, eles trocam palavras. Mas se tu pegar uma tribo que está, sei lá, 100 quilômetros deles, eles já vai ter diferenças bem sensíveis. As linguagens especializadas são justamente linguagens que são específicas em um determinado grupo. E a gente tem também as linguagens oficiais, como, por exemplo, português, inglês. Essas linguagens oficiais elas não são tão naturais porque rolou uma certa imposição. Se vocês se lembrarem das aulas de história de vocês vão chegar lá numa parte que chama lá das unificações dos reinos. Você for assistir um filme medieval, você vê lá que tem o reino tal, reino A, reino B. Cada reino desse, ele tinha um dialeto. Quando os reinos se juntaram para formar, por exemplo, o reino de Portugal, o reino da Inglaterra, eles fundiram esses dialetos em uma linguagem oficial, que no caso foi o inglês. Então, essas linguagens, elas foram construídas através de questões históricas, o tempo que essas comunidades passaram juntas, questões políticas, como uma unificação.
ou questões geográficas. Então, elas não são puramente naturais, porque rola uma certa imposição de alguma instituição. E aí a gente tem, para a gente definir uma linguagem, a gente precisa da gramática. A gramática é o que fundamenta toda a linguagem, porque ela é a principal característica de uma linguagem e ela vai tratar das regras que regem as estruturas de uma linguagem. Então, as sentenças orais, como que a gente vai falar uma palavra? Isso é a gramática. Você está implicitamente seguindo as regras de uma gramática. Sentenças escritas, também você está seguindo a gramática. Então, exemplos de regras gramaticais. Então, estou pegando aqui do português, né? Toda frase deve conter pelo menos um verbo ou substantivo. Então, isso é uma regra para você construir frases em português. Você tem que começar ou por um verbo ou por um substantivo. Proparoxítonas devem ser acentuadas. Por que que essa aí eu até entendi uma vez conversando com um professor de português, né? As proparoxítonas elas têm que ser acentuadas porque o português, pela forma como a gente fala, a gente tem uma tendência a sempre colocar dar uma ênfase na última letra, na última vogal, na última sílaba. E aí, quando essa sílaba tem mais ênfase, é a terceira, né, vindo da direita para a esquerda, você tem que fazer isso, porque senão, se não tivesse esse acento aqui, você fosse ler, seria dizer proparoxitonais. Então, você ia dar uma ênfase maior no A. Então, isso aqui é uma regra, né? No caso, uma regra para escrita. Outra regra, a letra N não deve ser precedida de letras P ou B. Então, é aquela história, você não pode botar depois de P ou B, tem que vir um M. Quer dizer, na verdade é antes, né? Até coloquei errado aqui, deve ser antecedida da letra P ou B. E aí, as linguagens naturais, elas têm duas características que elas vão impactar, quer dizer, as linguagens no todo, elas vão ter duas características que elas vão impactar bastante no como a gente vai classificar uma linguagem, como ela sendo natural ou uma linguagem formal, tá? São duas características, a expressividade e a complexidade. A expressividade, ela vai tratar da capacidade de utilizar palavras para representar conceitos. Então, eu digo que o português ele é uma linguagem com muita expressividade, por quê? Porque você tem uma gama de palavras para representar conceitos. Então, isso daí gera o que a gente chama de sinônimos. O que são sinônimos? São palavras diferentes que representam a mesma coisa, que querem dizer o mesmo conceito. Então, um exemplo de sinônimo, né? Você tem a seguinte frase: o professor está ministrando uma aula, o professor está dando uma aula, o professor está lecionando um determinado assunto. Então, essas três frases, elas dizem a mesma coisa. Então, isso é uma característica de expressividade. Então, a expressividade, ela permite você criar sinônimos, ou seja, muitas palavras para representar o mesmo significado, o mesmo conceito. Aí alguém pode perguntar por que eu tenho mais de uma palavra para o mesmo significado. Isso depende muito do contexto, né, que você está utilizando. Como eu mesmo disse, de uma forma coloquial, você vai dizer, dar aula. De uma forma mais formal, né, mais com maior rigor, você vai usar o termo ministrar. Então, para isso que existem sinônimos. E existem também os homônimos. Aí eu pergunto para vocês, alguém sabe me dizer o que é um homônimo?
São palavras iguais, só que com significados diferentes. Exatamente. Então, homônimos são palavras, por exemplo, manga, me fugiu alguma outra aqui. Mas manga é um exemplo bem prático, né? Tem a fruta manga e tem a manga da camisa. Então, em linguagens naturais, existem muitas palavras e várias formas de expressar um conceito ou uma ação. Isso é bom para o contexto de relações interpessoais. Mas a gente vai ver mais na frente que, para a linguagem de programação, por exemplo, isso é péssimo. Né? Então, e tem um segundo ponto, que é a complexidade de uma linguagem. A complexidade, ela trata da gramática, que é o quê? Ela está associada à quantidade de palavras e de regras para criar palavras e sentenças. Então, um exemplo aqui de uma regra gramatical. Em português, toda sílaba deve conter uma vogal. Então, isso é uma regra gramatical. E em português, a gente tem também regras para criar sentença. Vou ter esse bonequinho suando frio, porque existe uma infinidade de regras para você criar sentenças em português. E pior, existem regras que contradizem outras, que também mais na frente isso vai se tornar um grande problema. E por conta desse cenário, existem as linguagens formais. Mas aí, por que a gente não utiliza uma linguagem natural para programação? Por que a gente não escreve algoritmo em português, ou em inglês, ou, sei lá, qualquer outra linguagem? Por conta desses dois problemas, da alta expressividade e alta complexidade gramatical. Porque a alta expressividade, ela vai criar muita ambiguidade. Então, aqui, ó, até coloquei essa questãozinha, vocês vão criar duas sentenças na língua portuguesa que tenham o mesmo significado. Então, vocês vão usar sinônimos, vão criar duas frases, né, que elas são sinônimas. Então, vocês vão aí e escrevam essas frases. Então, ó, a enfermeira assiste o paciente, a enfermeira cuida do paciente. Beleza. Certa vez foi humilhado, certa vez foi vilipendiado. Olha aí, ó, o cara, uma pessoa que escreveu isso aqui conhece bem a língua portuguesa, né? Eu nem sabia que existia essa palavra aí, vilipendiado. O menino está muito feliz, o menino está muito contente. Beleza? Você assistiu a aula de hoje? A questão é muito difícil, a questão é muito complicada. Eu cedo este lugar para outra pessoa. Você assistiu a aula de hoje? Tu viu a aula de hoje? Andei desnorteado. Andei desorientado. Senti algo novo, senti algo.
É isso. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Homônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma, como sem ou sem. Parônimos são também palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas de forma parecida com comprimento e comprimento. Rio, curso de água, rio, verbo rir. São saudável, são verbo ser. Que é isso, Pedro Henrique? Não diga isso. Aquele garoto é esperto, aquele garoto é serelepe. A galera anda pesquisando aí no dicionário, né? Ó, gente, 10 de 20 respostas. Pelo menos já descobri aqui que tem 10 que estão ou estão pensando muito ou foram ali fazer alguma coisa. Não estão acompanhando. O filme é muito longo, o filme é extenso. Me sinto seguro, me sinto protegido. Beleza, vou passar para a próxima. É bem parecida com a primeira, só que é para você criar duas sentenças na língua portuguesa que tenham homônimos. Então, palavras igual, com a mesma grafia, mas com um significado diferente. Opa. Eu achei bem criativa essa aí do caminho. Estou com sede e fui para a sede do clube. Meu nome é Caio, mas eu não caio nesse seu papinho. Lá no morro eu caí e quase morro. Gostei dessa. Disseram para mim nada, mas eu não entendi nada. Vamos colher maçãs no pomar, comemos sopa usando uma colher. Legal. Enquanto ele nada, eu não faço nada. Eu gosto do gosto desse macarrão. Eu posso levar isso porque é leve. Legal. 12 respostas. Que ninguém mais vai responder, vou passar para a próxima. A próxima é: cite uma regra gramatical na língua portuguesa que tenha uma exceção. Então, essa aqui, por exemplo, aquela lá, acentua-se paroxítonas, exceto tal, tal, tal.
usa-se a trema, exceto tal, tal, tal. São regras simples, gente. Pode dar uma gugada aí, não tem problema. Todos os verbos têm conjugação, exceto o verbo haver. Ideia passou a não possuir mais acento no novo acordo gramatical. Essa é uma boa. Palavra qualquer no plural vira quaisquer. Então, essa aqui o pessoal não está respondendo muito, eu vou para a próxima. Bom, aí vem mais uma perguntinha para vocês, né? Está claro por que não utilizar uma linguagem natural para programação? Com essas perguntas, com esses questionamentos que eu fiz para vocês, ficou claro ou não? Nesse caso aqui, vocês vão arrastar essa barrinha ou para o joinha, ou para o like, ou para o dislike. Eu estou vendo que o pessoal, o negócio não é escrever. Se for para arrastar, fica mais fácil. Então, beleza, acho que todo mundo percebeu por que usar uma linguagem natural não é uma boa ideia usar isso para programação. Então, surge a seguinte questão, né? Ok, mas o que é uma linguagem formal? Já que eu falei sobre as linguagens naturais, uma linguagem formal, elas são linguagens projetadas por pessoas para aplicações específicas. Então, uma linguagem formal, ela não surge de um processo natural, ela surge de necessidades para comunicar resultados. Por exemplo, notações matemáticas. Notações matemáticas são linguagens formais por quê? Porque você precisa expressar um resultado de modo que pessoas de todo mundo saibam que é aquilo. A mesma coisa vale para lógica, notação de química, por exemplo, as fórmulas moleculares e, finalmente, linguagem de programação. Né? Toda linguagem de programação ela é uma linguagem formal. Então, ó, as linguagens formais elas são muito boas para denotar relações entre números e símbolos. Outra coisa, elas têm gramáticas bem restritas. Um exemplo, 3 mais 3 igual a 6, é sintaticamente correto, enquanto 3 igual a mais meia 3 não é. O 2 aqui embaixo é sintaticamente correto, enquanto H2O não é. Então, isso aqui são exemplos. E as linguagens formais elas vão ter basicamente essas 3 características. Não possuem ambiguidade,
a ambiguidade ela vai entrar no que em relação à linguagem natural. Na linguagem natural, a gente tinha os sinônimos e os homônimos. Então, esses dois tipos de palavras, de frases, eles criam ambiguidades, principalmente os homônimos, né? Uma máquina, ela não consegue entender, pelo menos de uma forma simples, quando que é uma ambiguidade ou não. Outro exemplo, vocês sabem, né, que existem algoritmos de processamento de linguagem natural. O que é o processamento de linguagem natural? É passar uma frase, um texto, o computador entender o que é aquele texto, né? Tirar uma semântica daquele texto. Uma das maiores dificuldades nos processadores de linguagem natural são eles saberem distinguir, por exemplo, sarcasmo. É quando você diz uma coisa com significado oposto. Outra questão, redundâncias. Linguagens formais elas não podem apresentar redundância. Quando a mesma sentença, você diz a mesma coisa, né? Você expressa o conceito continuamente, mais de uma vez. E elas são literais. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existe o que está escrito ali, o que está representado, significa exatamente o que tentou ser representado. Então, vocês podem, isso é óbvio demais, mas não é tão óbvio assim. Lembra que em português a gente tem aquela questão da ler as entrelinhas. Numa linguagem formal, você não pode ter entrelinhas. Que tem ali, se você coloca, por exemplo, for int 1, int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que 10, ponto e vírgula, i mais mais. Isso só significa uma coisa, você está pedindo para o computador repetir um processo 10 vezes. Contar, na verdade, 10 vezes um processo. Então, literalidade é uma característica forte de linguagem formal. As linguagens formais elas são construídas sobre dois pilares, que são os tokens e a estrutura. Um token, ele é um elemento básico de uma linguagem formal. Detalhe, um token, ele é diferente do que a gente tem lá na linguagem natural da palavra. Por quê? Se você tem um número, um algarismo, isso é considerado um token. Da mesma forma que, vamos pegar aqui a linguagem C. Se você tem int i, o int, essa sequência de caracteres, ela representa um único token, uma única unidade, enquanto que i representa uma outra unidade. Da mesma forma que, se você tem qualquer palavra reservada de uma linguagem de programação, ela é considerada um token. Inclusive, vocês aí que já trabalharam com Java, já viram Java, na verdade, praticamente hoje em dia, toda linguagem de programação ela tem lá o que a gente chama de tokenização, que é o quê? Você pega uma string e divide ela em tokens. E aí, dentro desses tokens, vocês vão tentar descobrir ali o que é uma palavra para a tua aplicação ou não. Então, esses tokens podem ser números, caracteres, palavras, podem ser elementos químicos. Então, o token ele é o de uma linguagem formal, para você poder construir sentenças. E a estrutura é justamente ligada às sentenças. As sentenças, quando eu estou trabalhando com linguagem formal, é como se fossem as palavras, as frases, dentro de uma linguagem natural. Então, ela vai tratar da forma com que os tokens são combinados. Elas são intimamente ligadas às regras gramaticais dessa linguagem. Então, assim, sobre linguagem puramente dita, isso é tudo. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre o que é sobre o alfabetos, né? Os tokens, alfabetos, gramáticas, regras gramaticais, e aí a gente vai avançando até chegar no que é uma linguagem regular e os autômatos.
Então, por hoje é só, acho que até está bem no tempo. Então, assim, vou colocar uma atividade. Alguma pergunta, né? Alguém tem alguma pergunta a fazer? E, professor, quando o senhor falou de token, por exemplo, na matemática, os tokens seriam o mais, o menos, o vezes, a divisão, esses símbolos, no caso, né? Isso. Os tokens, eles são as unidades básicas de qualquer linguagem. Então, na matemática, se você for pegar, deixa eu ver aqui uma expressão, a matemática ela não vai ajudar muito, porque cada caractere ele é um token na matemática. Essa questão da diferenciação do que é um caractere para o que é um token, tu vai perceber mais isso quando a gente trata de uma linguagem de programação. Porque na linguagem de programação, por exemplo, para o C, para o compilador C, int é gramaticalmente a mesma coisa que sei lá, uma variável com nome cont, entendeu? Porque eles são unidades básicas dentro da linguagem. Apesar de tu estar usando mais de um caractere para int, mas para a linguagem, para o compilador C, tá tentando interpretar aquela linguagem, a forma como ele interpreta é a mesma, certo? Entendeu? Sim. Beleza. Mais alguma dúvida? Erilândio até falou. Eu queria saber o feedback de vocês em relação a essa ferramenta aí, o que vocês acharam. Se vocês acharam ela, gostaram dela, eu pretendo utilizar mais vezes, né? Para tornar Show as aulas mais demais. interativas. Foi da hora, melhor do que ficar digitando. Certo. Eu percebi que vocês gostaram mais daquele de arrastar, né? Do que tá reescrevendo. Talvez não conseguiram pensar em nada para escrever também, né? Tem outros tipos de questões, perguntas lá. Tem para desenhar, tem para marcar a opção objetiva, tem para arrastar o pontinho na tela. Tem várias opções. Nas próximas aulas eu vou usando mais dos recursos. Até porque hoje foi mais para ambientar. Então, parece que vocês gostaram. Tem um Kahoot também, né? O Kahoot é bem interessante. Talvez eu utilize com vocês o Kahoot. Então é isso, gente. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida... eu vou postar esse material depois lá no Classroom. Vou postar tanto a gravação quanto os slides e uma atividade. Aí essa atividade, como eu imagino, espero que vocês façam. Eu vou colocar lá a atividade, vocês vão responder. Aí se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar lá pelo próprio Classroom, ou guarda as perguntas para a próxima aula, para não ficar só lendo slide, a gente conversar sobre essa questão de tirar dúvidas. Então, se vocês não... Oi. No meu caso, tipo assim, eu não me matriculei na sua disciplina no início do semestre, mas né, agora eu me matriculei, então eu tenho que esperar ser colocado na turma ainda. Aí, por exemplo, até que isso aconteça, eu não vou participar da sua turma no Classroom. Então, tanto que quando eu entro, não tá lá, só tô na turma do Emanuel até agora. Tá. Cara, aí tem que ver com o Thiago, né? Isso daí. Mas, por mim, não tem problema. É só tu fazer depois as atividades. Estando matriculado, não é problema. Mais algum comentário, alguma dúvida? Algum feedback aí para melhorar a nossa didática? Bom, se não, o Gabriel aí tá abrindo o microfone, tá doido para falar. Fala logo, cara. Não, foi sem querer aqui. Tá bom, então. Não, mas tá bom, então, tá bom. Hoje a aula foi boa. Então, beleza, gente. Declaro encerrada a aula de hoje. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Valeu. Good night. Good night aí.